Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo que você vai anotar, que você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link, não deixa de clicar porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube. No jogo do Palmeiras, que é dito até pela imprensa de São Paulo, que acompanha mais, a gente aqui vê de vez em quando, né? Dito por eles, no primeiro tempo, que nesse período todo do Abel no Palmeiras, ninguém enquadrou tanto o time dele num tempo, né? E, assim, foi 3, mas poderia ter virado 5, né? Um futebol assim, quando ele tava narrando, sabe, cada gol bonito, transição, gol do Tietê, chute de fora, uma confiança, hein? Tem 2 gols na minha cabeça, claros, perdidos. Sim, sim. Pelo Júnior Santos e pelo Vitor Sá, né? Poderia ser 5 no primeiro tempo. O que você falava pra mim fora do ano? O que você chega pra um vestiário, muita gente bateu assim, pô, o Abel não substituiu ninguém, voltou com o mesmo time e esse mesmo time consegue fazer essa virada. Qual foi você chega no vestiário pros jogadores com esse 3-0, o que você fala pra eles? Bom, na verdade, eu também voltei com o mesmo time, né? Também. O Abel voltou, eu sabia que ele ia só praticamente deslocar o zagueiro, o capitão dele, o Gustavo, pra lateral, solto, né? E adiantar o Mike, né? Que tava como... Uma segunda linha ali. O Mike, ele tava mais como... Ele jogou com 3 zagueiros. Com 3. E deixava os 2 alas, né? Depois o Mike, ele adiantou e trouxe o Gustavo para ser um lateral. Fez uma linha de 4 e deixou o Hendrick e o Breno Lopes mais soltos, né? O que eu falei no vestiário, né? Quando a gente entra no vestiário, a gente dá lá uns 4, 5 minutos para os jogadores darem uma descansada, né? Às vezes eles falam entre eles, mas eu falei, olha, vocês estão fazendo um primeiro tempo fantástico. Fantástico, mas o primeiro tempo, o jogo não termina no primeiro tempo. Né? O que nós temos que fazer? Eu falei assim, a única possibilidade de nós darmos uma brecha pro adversário é se a gente tiver jogador expulso. Falei bem assim. Falei, então nós temos que só nos cuidarmos em relação a isso. Na oportunidade, o único que tinha amarelo era o Cuesta, que ele tinha tomado numa falta no fim do primeiro tempo, acho. Então eu falei até pro Cuesta, Cuesta, se eu perceber que aconteceu uma situação de você ter feito uma falta ou perceber que o árbitro tá gerando alguma situação, eu vou ser obrigado a te tirar, que eu não vou perder ninguém nesse jogo. É a única chance que a gente tem de deixar o adversário buscar alguma coisa para esse segundo tempo. E a outra é se a gente voltar muito sonolento. Desligado, perder as videiras, né? E tal, Voltar devagar e tal. Falei, volta atento, volta ligado, principalmente esse início do segundo tempo, porque é onde a gente vai ter uma percepção de como eles vão vir pro jogo. Beleza, aí voltou, percebi assim meio, né, o nosso time, tomamos o gol com 6 minutos, num lance que o Hendrick passa todo mundo no meio de jogadores nossos, e aí entra muito aquela questão, às vezes, de você saber fazer até uma falta tática, que nesse caso faltou muito. Eu acho que isso faltou até o final do campeonato. Sim, faltou. E isso eu falei com eles em um dos jogos. Nós fizemos um vídeo sobre isso. De quando nós recuperávamos a bola, que tinha a possibilidade de transitar, o adversário ia e matava a jogada. Nesse jogo, com 6 minutos, nós poderíamos ter matado a jogada. Alguém segurou. O máximo que ia acontecer era tomar um amarelo, se alguém fizesse uma falta brusca ali, e não foi o que aconteceu. Tomamos o gol. Mesmo assim, o jogo ficou ali. Porque até ali não era assim algo... Aconteceu ali pela primeira vez, né? Exato, não tinha acontecido. Até ali não tinha acontecido essa sequência ainda de E não tinha acontecido nem de ter feito 3-0 no primeiro tempo. Sim. Não é? Então, assim, uma situação... Nova. O adversário não ter tomado, o Botafogo não ter feito. Então, automaticamente, isso nós vínhamos falando em off... O jogador brasileiro, ele tem um pouco desse relaxamento. Eu tô ganhando de 3, 4. Não vou fazer falta, não vou tomar amarelo, entendeu? Tem um pouco disso. E esse foi um erro. Porque se mata, digamos, a jogada ali, poderia ter feito a falta e saído o gol. Sim, mas era uma chance menor. Porque você vai posicionar, né? Legal, tudo. Aí tá. E aí controla-se o jogo,
Até os 30, quando sai a expulsão. O Adrielson. Né? No lance ali que, foi pra expulsão, não foi. Mas tomou o cartão vermelho direto. Eu acho que não. Mas eu acho que tem mais erros aí do que... Tomou o cartão vermelho direto. E assim, e nós sabíamos que um dos pontos fortes do Palmeiras era o quê? A bola aérea. Eles fizeram muitos gols. E o Adrielson, enquanto estava em jogo, não tinha perdido praticamente nenhuma bola aérea. Não perdia, até aquele momento ali. Perdemos um jogador importante, tivemos que fazer a alteração de pôr mais um zagueiro. Fica aquele momento ali de apreensão do jogo, que é normal, você tá com 2 gols de vantagem, mas você tem um jogador a menos. Isso aí. Reajustar a equipe Reajustou, 5, 6 minutos, tchuf, pênalti. A favor, pô. Aí eu acho que foi... Essa aí foi a bola do campeonato, eu acho. Óbvio que muita coisa aconteceu depois. Nosso favor. Mas se aquela... Eu olhei no relógio 37. Na hora, 37 minutos. Eu falei, já chamei 2 jogadores, falei, nós vamos fazer o gol e vocês vão entrar, nós vamos nos posicionar e jogar na transição. Entendeu? Daí acabamos errando o pênalti. Além de errar... No momento foi dito, ou pelo Tiquinho, ou por você, assim... Cara, se batesse no meio essa bola... Mas a gente só fala isso depois que erra, né? Eles bate no canto e entra... E provavelmente esse foi o sentimento que ele teve. Se você um dia trouxer ele aqui... Amém. Né? Queremos muito, pô. Em algum momento ele vai falar, pô, eu até poderia... Mas isso é só depois que erra. Ali na hora, amigo. Entendeu? Não tem jeito. A confiança dele era pra bater daquele canto ali. Tanto que ele bate mesmo quando o Curitiba faz. Só que ele bateu mais alto contra o Curitiba, né, no meia caso. Altura pro goleiro, né? O Everton chegou. E aí, não só a questão do erro do pênalti, mas passado 50 segundos, 1 minuto, nós vamos tomar um gol. Aí entra aquela questão emocional. Aí entra O time sentiu. Aí sente. E assim, não é só o Botafogo que sente, qualquer time sente, porque isso já aconteceu em jogos de Champions League, Copa do Mundo, isso daí todo mundo... Porque vem Uma das viradas históricas pra cima do Palmeiras aconteceu dessa forma. 3-0. 4-3 do Vasco. 4-3 no segundo tempo. E aí entra muito essa questão, né, ali de reta final de jogo, de eles começaram a pôr a bola na área. Muito. E numa dessa eles empataram. No gol que foi o gol da falta, teve uma falta no meio-campo pra nós. E eu me lembro até hoje, assim, eu falando, põe a bola nas costas da linha defensiva deles se o cara cortar, a bola vai pra lateral e nós vamos gastar o tempo, vai acabar o jogo. Porque o empate não era trágico. Não era ruim, porque a gente segurava o Palmeiras. Mantinha os dois com igualdade. E aí nós vamos tentar um passe, eles antecipam, e aí dá o passe pra dentro, acha a bola fora, fazemos uma falta e aí sai o gol. E aí começa o primeiro da série de gols que o Botafogo tomou no último minuto, nos últimos minutos. Pô, aquele gol, ele não... Queres, né? Foi do Murilo. O Murilo, ele queria escola na segunda trave. Falta do Veiga no... Como é que entra aquela bola, Lúcio? Ali... Aquilo é psicológico, assim? Eu acho que praticamente foi uma falta lateral. Nós nem acompanhamos, né, o jogador. O Murilo, zagueiro, ele vai pra área pra cabecear. Nós praticamente travamos, né? A nossa linha trava, ninguém acompanha. Pra a intenção de bloquear, né? E foi o último lance do jogo, né? Porra! Literalmente. Então era um momento que a gente tinha que estar mais assim, ó. Pô, vamos marcar que vai acabar o jogo. Mas... O cara não pode passar que nem... Então, e o Lúcio fala isso. Passou. É a hora, no final, né? É a hora que... Aí acho que não é só o Botafogo, qualquer time de futebol, quem tá no banco pra jogar, quem tá na comissão técnica, fica ali, ó, é agora, acabou. É o momento de todo mundo concentrar. E justamente a partir desse jogo, o Botafogo foi levando o gol ou de derrota ou de empate nesse minuto final. Ficou meio que um gatilho da galera, assim... O que foi debatido tirando sobre o Grêmio, isso? porque o Grêmio não foi no final, né? Pra gente fala assim, nunca viu isso acontecer. Nessa sequência de gols no último, normalmente o Botafogo com o resultado, né? Se for pensar aqui, o Palmeiras, 3-3. O Botafogo teria pontuado. Contra o Bragantino, né? 2-1. O Botafogo teria pontuado mais 2, só aí mais 3 pontos. Né? Agora o Coxa, pô. Curitiba agora, que já não era mais contigo, né?
Tem mais um jogo que tá faltando aí. Me lembra aí, Paulinho. Santos. Gol do Messias. Assim, esse jogo aí, em questão emocional, foi muito forte, né? Em relação ao que foi o jogo. E aí, a partir dali, foi muito trabalhada essa questão, né? E os próprios jogadores, assim, têm consciência, né? Aonde acabou deixando de fazer, errou nisso, errou naquilo. Cada um ali, né? Todos têm essa percepção, essa cobra, consciência. assim, ficam... Só que aí sai do jogo do Palmeiras e logo em seguida tem o Vasco, né? Que é o clássico. Ou do Paulo Henrique. Né? E aí entra naquele jogo que... São Januário. Um não pode perder porque, tava ganhando de 3, tomou a virada. O outro tá na zona de rebaixamento. Tem que ganhar. Né? Presta a ir pra uma zona de rebaixamento. Ou... Fazendo um bom segundo turno. Vasco no segundo turno. Então era o jogo de praticamente um erro. Quem errasse ali, e foi muito falado isso, praticamente dava a chance pro adversário ganhar o jogo. E o erro aconteceu. E o erro, mais uma vez, aconteceu. Nós não fizemos falta, né? Poderíamos ter feito falta no lance. Essa parada, é bom conversar contigo e tu falar isso assim. Isso não sai da minha cabeça, cara. Porque, assim, os jogadores do Botafogo ficaram sem capacidade de fazer a falta pra parar o jogo. Porque todos esses uma coisa que eu falava pra eles... Mano, segura o cara. Eu falava pra eles assim, vem cá, quando vocês recuperam a bola e todo mundo sabe que a força do Botafogo é a transição, é a velocidade, praticamente todas as equipes fazem falta contra vocês. Claramente, isso. Foram raros jogos no Brasileiro que o Botafogo fez mais falta que o adversário. E as que fez, normalmente ganhou. Se você pegar, eu tava fazendo esse estudo recente agora, aonde fez mais falta que o adversário, normalmente ganhou. Porque, assim, eu não tô aqui incitando o jogo violento, jogo, né? Mas a falta faz parte do jogo. É uma parte da regra que você tem que usar. Principalmente quando você tá em vantagem, ué. E aí nós, em determinados momentos... Então isso em determinados momentos, tem que usar. É tático. Nós optamos por não fazer e isso teve um peso absurdo. Porque daí veio o jogo do Vasco, depois... Só que Bragantino. Os jogos foram muito sequenciais, né? 2, 3 dias já tinha um jogo atrás do outro. E você já tá naquela... né? Você tá naquela batida ali e praticamente você não tem muito tempo. Você vai fazer uma troca ou outra de jogador, um por suspensão, outro por lesão, que foi o que nós fomos tentando fazer. Aí vem o jogo do Grêmio. O time jogando bem. O Soares não jogaria. Aí tem até a questão do rebelde do estádio, Santos, né? Que a gente teve que jogar em São Januário. Por da grama, né? Acabamos ali fazendo um bom jogo até o terceiro gol ali, um pouquinho mais no segundo tempo, e depois a mesma coisa. Os três gols depois do Vasco, nós conversamos depois a respeito dos gols. Nos 3 gols nós poderíamos ter feito falta tática. Às vezes em confronto nós perdemos confronto. Então... dá um bote errado, mas... Cara, foi muito assim, detalhezinho, assim. Porque você dá um bote errado, o cara passou... Que ao final... Um reflexo aqui, ó. Que ao final teve um peso absurdo. Sim. Porque ou culminou em empate ou em derrota. E a galera de baixo vencendo e vocês vendo a vantagem e diminuindo. Porque um campeonato de pontos corridos, você tem que ser o quê? Você tem que pontuar. Mas isso eu acho óbvio que, né, você, o treinador, você orienta. Tem muita decisão de campo, né, cara, eu acho, nisso aí. Porque, você fazer a falta no reflexo, entender que é decisão de jogador na hora. Eu aprendi lá atrás com um treinador que falou pra mim o seguinte: o treinador, ele tem, até o início do jogo, ele tem o controle da equipe. Depois ele não tem mais. Porque depois tem a questão climática que pode interferir no jogo. O árbitro pode ser uma interferência do jogo, né?